pessoal. Esse aqui é o canal do Paciente de Alto Risco e hoje a gente vai conversar, vai ter uma entrevista aqui, um super bate-papo com o dono dessa iniciativa, que é o Dr. Enis Donizete, já que hoje é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. É isso aí, Lilian. Olá, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, 100%. É interessante, né? Porque a gente passa a ter um dia voltado à segurança do paciente, né? Isso remete a muitas dessas campanhas que a gente tem tido, né? Setembro Amarelo, que é em relação à questão do suicídio, né? O Rosa com relação ao câncer de mama, né? E o Novembro, que agora virou também o Novembro Azul por conta do câncer de próstata no homem, né? São patologias e situações aí que ceifam vidas pelo mundo afora e que eu acho que muito mais não são datas do que a gente comemore, na verdade, né? São datas, na verdade, para a gente usar para fazer uma grande reflexão, né? E eu acho que esse é o ponto importante. Refletir sobre aquilo que tem acontecido em relação a essas situações três que eu coloquei aqui. E agora, essa questão aí do mês de setembro, aí, dedicado à segurança do paciente, o dia 17, aí, o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Ok, eu confesso que como paciente também, como pessoa leiga, é até curioso a gente pensar que o paciente tem que considerar a segurança dele, né? Quando a gente pensa em tratamentos, em internações, a gente imagina que vai estar num ambiente seguro, num cenário tranquilo, que nada vai dar errado, e na verdade não é assim, né? Muitas questões têm que ser levantadas, discutidas entre os profissionais, os pacientes e seus familiares, né? É isso mesmo, Lina. Porque a expectativa é essa mesmo, né? Veja, na hora que você fala, eu vou para um hospital, gente, eu estou seguro, né? Quer dizer, se eu tiver qualquer problema grave, assim por diante, vou estar com médicos, profissionais da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, reabilitação, com toda a estrutura para me cuidar, equipamento, material, né? E é exatamente assim. E por lado de cá também essa expectativa, sabe, Lília? É isso que a gente tem, né? A expectativa de que, na hora que você coloca essa estrutura toda à disposição do paciente, né, o que a gente vai oferecer é bom resultado, é que o paciente vai voltar, vai ser curado daquele problema, ou vai ser mitigado daquele problema, e ele vai voltar para casa dele, né? E em algumas outras situações mais críticas, talvez não. Mas quando a gente faz uma reflexão agora daquilo que nós temos realizado nos últimos... Olha, na verdade, quando a gente fala dessa questão de saúde, a gente fala de milênios, né? Os egípcios já fizeram muita coisa interessante, os gregos também. Uma boa parte daquilo que a gente tem do conceito de um hospital hoje, né? Ele parte de conceitos milenares, né? E o hospital, antigamente, ele não vinha o paciente para o hospital, ele vinha a família para o hospital, porque se entendia que quando o paciente tinha um desarranjo, tinha uma doença, aquilo era uma coisa sistêmica, aquilo era uma coisa multifatorial. E se entendia, e é algo que a gente está começando a rediscutir hoje, né? Essa questão de cuidar da doença ou preservar e, na verdade, promover a saúde, né? A gente teve um encontro muito legal lá quando a gente teve o nosso seminário com o Dr. Gonçalo Vecina, falando muito sobre isso, né? E essa questão... Então, agora vamos voltar à questão da doença, né? Que é a questão do hospital, do ambulatório, do consultório, de solicitar exames. Quando a gente faz uma análise de todas essas situações e olha sobre uma outra ótica agora, sobre uma ótica da gestão do risco, a gente encontra que existem falhas em relação ao cuidado do paciente. Essas falhas, elas não são intencionais na sua imensa maioria das vezes, né? Embora existem coisas coisas que são violação daquilo que é a prática correta e assim por diante, né? E quando a gente faz uma análise disso, a gente começou a discutir uma palavra chamada nos últimos anos evento adverso, que é aquilo que acontece e que não estava programado dentro do cuidado do paciente, né? Quer dizer, ninguém estava programado para vir receber no hospital, ficar grave, receber uma transfusão de sangue, só que em vez daquela transfusão ser designada para você, ela, na verdade, era preparada para um outro paciente e houve uma transfusão aí errada e assim por diante. Isso acontece, sabe? A gente tem uma série de cuidados que a gente tem, mas isso acontece pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil também. E são casos que aparecem na mídia, pacientes que foram operados do lado errado, pacientes que foram operados que não era aquela cirurgia dele. Então, todos esses eventos mais graves, né, eles ensejaram
uma situação que era você parar e falar, opa, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? E isso a gente tem feito nos últimos anos de uma maneira mais intensa, essa questão voltada a prevenir esses eventos adversos, evitar os riscos e promover a segurança do paciente. E o senhor acha que, com o passar dos anos e com essas iniciativas e campanhas, os pacientes, de forma geral, estão mais conscientizados, eles sabem dessa situação, eles procuram seus direitos, eles buscam se informar, ou ainda falta muito? E até o Brasil em relação ao mundo, o senhor acha que os pacientes brasileiros estão atrás dos demais? Como que o senhor vê? Veja, essa é uma questão de cidadania também, né? É uma questão daquilo que é... Qual é o direito, né? E quais são os deveres do cidadão, né? Sobre todos os aspectos, e qual é o dever do Estado, né? E se a gente for lembrar, tem uma questão constitucional, né? A saúde é um direito de todos, é um direito constitucional que foi colocado na Constituição de 1988, que gera uma série de controvérsias, né? E é um direito de todos e um dever do Estado, é o que está colocado lá. E quando a gente fala um dever, não só o dever em relação à promoção, em relação a tratar as doenças, mas em relação a auditar esses processos todos, né? E repara, quando a gente fala de algumas constituições aí pelo mundo afora, a gente fala da Constituição americana, todo mundo fala, né? Uma Constituição que tem pouquíssimos artigos, né? Provavelmente o que eles têm de artigos na Constituição inteira, a gente deve ter qualquer um de alguns dos nossos documentos aí, né? Quer dizer, uma Constituição que olha muito, escreve muito, né? Faz muita lei, mas a gente diz que tem lei que não pega e assim por diante, né? E talvez essa consciência, né, do cidadão aí em relação àquilo que são os seus deveres, em relação àquilo que são os seus direitos, de uma maneira mais, eu diria que mais estruturada e organizada, ela tem acontecido nos últimos anos aqui no Brasil. Mas isso já é algo milenar fora do país, quer dizer, alguns países já conquistaram a sua independência, lutando por ela, brigando por ela, e isso dá uma consciência situacional muito mais interessante. E esse é um ponto importante, né? É na hora que você tem uma pessoa informada, empoderada de informação, isso é poderoso demais, né? Na hora que ele chega para mim e fala assim, doutor Enes, tudo bem, eu vou ser operada, o senhor falou que a anestesia é uma anestesia segura. Eu vou ser entubado? Aí eu falo assim, vai. Tem algum risco na intubação? Tem risco na intubação. A gente pode encontrar situações que a gente chama não esperadas, que é uma via aérea de acesso difícil, com os equipamentos e materiais que a gente tem, e a gente pode ter que lançar mão de estratégias. E que, em tese, teoricamente, se eu estou oferecendo o acesso à via aérea, eu deveria oferecer toda a cadeia de equipamentos e materiais para propiciar que aquilo lá seja feito da forma mais segura possível. Mas a gente já sabe, equipamentos e materiais têm custo, e muitas vezes quando você usa alguns equipamentos de uma maneira muito pouco frequente, o custo daquilo ele aumenta, porque quanto mais você usa, mais o custo diminui. E então, muitas vezes, você não tem todos os recursos em todos os hospitais, né? Então, aqui no Brasil, o que a gente fez, né? Na verdade, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Anestesia, eles criaram regras mínimas em relação ao cuidado anestésico, né? Chama Resolução 2174, é uma resolução que as pessoas encontram na internet, se elas quiserem ver, Resolução Conselho Federal de Medicina 2174, e lá tem todo o regramento relacionado à prática da anestesia, inclusive essa questão do acesso à via aérea e dos critérios mínimos de cuidado. Então, Lília, muitas vezes as informações estão aí, mas como é que as pessoas vão buscar isso se elas não estão, de certa forma, informadas de como buscar e o que buscar? E acho que aí tem um papel muito importante nosso em alertar as pessoas em relação a isso. Tem boas informações. A gente já sabe que a internet aí é palco de uma série de coisas, né? Há uma enorme discussão agora em relação às fake news e assim por diante, mas tem muita coisa boa aí, muita coisa que tem uma enorme utilidade para a gente para se cuidar no dia a dia. E acho que a gente tem que buscar aí boas referências. Às vezes a boa referência está nos sites das próprias sociedades de especialidades, né? Existem quase mais de 50 especialidades no Brasil, quase todas elas têm um site específico, e lá tem muita informação. Tem sociedades que têm uma quantidade de informação voltada ao paciente muito boa, muito bem estruturada, acerca daquela situação endócrina,
neurológica, reumatológica, de vacinas, anestesia, terapia intensiva, e às vezes alguns desses têm canais voltados para os próprios leigos, né? Que é a população leiga. Então é legal ir lá e buscar essas informações. Perfeito, pesquisar, né? E, doutor É. Enes, quanto aos parentes dos pacientes, essa figura controversa, que pode ajudar tanto ou pode atrapalhar, né? O que o senhor tem a Certo. dizer? Até que ponto eles podem colaborar nessa função de entender os direitos e as questões de segurança e interferir de forma positiva e até, enfim, como o senhor vê essa questão do parente? Tá. Então, olha só, quando o mundo começou a discutir essa questão da segurança do paciente de uma forma mais organizada e estruturada, só para as pessoas terem uma ideia, a gente começou recentemente, infelizmente. A gente já tomava algumas atitudes antes, mas a consciência situacional das situações de risco, do evento adverso, como algo que pudesse causar morte, lesão permanente, dano, a gente passou a ter, a partir de um relatório que foi feito nos Estados Unidos, pelo Instituto de Medicina, seria o equivalente à nossa Academia Nacional de Medicina aqui nos Estados Unidos, que fez um relatório chamado Errare Humano. E, a partir de alguns dados que eles tinham, eles extrapolaram esses dados para o número de pacientes que eram atendidos nos hospitais, nos ambulatórios, e chegaram a uma cifra naquele momento lá que algo como em torno de 290, 300, 350 mil americanos morreriam por ano relacionados a eventos adversos. Que deu um susto na sociedade americana, né? E aquele susto foi importante porque, naquele momento, se passou a ter uma consciência da gravidade desse tópico aí, e o quanto isso estava significando aumento de risco para as pessoas. E, a partir daí, a gente passa a ter uma situação muito interessante, que é que essa questão da segurança do paciente passou a se tornar algo institucional. Foi criado vários departamentos nos Estados Unidos, um investimento de trilhões de dólares desde o final da década de 80 para cá, voltado a reduzir esses eventos adversos e minimizar e reduzir esses óbitos. E quando se faz uma análise disso, 70% a 80% deles poderiam ser evitados. Então, imagina, você está falando de 300, 400 mil pessoas que morrem por ano, é um número muito alto, né? E quando você fala disso, essa é uma questão que assusta muito. E aí, nessa cadeia de discussão, o que nós chegamos hoje, né? Que existem barreiras de segurança, barreiras que eu estabeleço. Então, por exemplo, eu estou agora numa sala de cirurgia. Eu estou aqui perto de um quadro em que a gente faz aqui um checklist quando o doente entra na sala. Aí a gente pergunta para o paciente, quando ele está acordado, o nome dele, perguntamos qual é a idade, que ano que ele nasceu, olhamos na pulseira dele, checamos isso, mas não fazemos aqui na sala de cirurgia, a gente faz isso desde a hora que ele sai do quarto, na hora que ele entra no centro cirúrgico, na hora que ele entra na sala. A gente fala isso do checklist, é um checklist que a gente faz, e por isso que eu botei a figura do avião aí, porque muito do que a gente faz de segurança, a gente está trazendo da aviação, que é uma indústria de altíssima confiabilidade. Então, pois bem, a gente diz o seguinte, barreiras de segurança, né? Barreiras de segurança para evitar o evento adverso. A gente diz hoje que aquela pessoa que acompanha a pessoa no hospital é uma das últimas barreiras de segurança. A última barreira, na verdade, é o paciente. A penúltima barreira, às vezes, é o acompanhante, que vai perguntar assim, peraí, o remédio que ele ia tomar era às 4 horas da tarde, agora são 2h30. Tem algum outro remédio que foi prescrito para ele agora? Aí aquilo chama a atenção de quem vai administrar o remédio. Porque, às vezes, quem está ali é o José Ferreira da Silva. E naquele outro quarto também tem um José Ferreira da Silva. E que pode até ter uma data de nascimento parecida, mas o mesmo código de barra não vai ser igual. Outras informações não vão ser iguais, mas a gente pode confundir. Embora lá na preparação da medicação, os hospitais hoje usam barreiras de segurança também. O fulano A prepara, quem vai administrar o B, que checa a medicação que o A fez, tudo no intuito de reduzir esse erro de medicação. Então, o acompanhante é alguém fundamental para a gente, ele é importante. Agora, é um pouco dessa situação que você falou. Na hora que você tem alguém mais empoderado e informado, tem gente que se sente ameaçado por isso, né? E às vezes as pessoas não se sentem ameaçadas. Está checando meu trabalho, está aqui auditando as coisas que eu estou fazendo, sabe que não sabe que eu estou fazendo certo, assim por diante. Então,
Se eu pegar os dados e colocar em cima da mesa, essa pessoa, talvez que pense dessa forma dentro dos hospitais, vai se assustar com a quantidade de coisa que acontecem pelo mundo afora, em todos os hospitais, em todas as clínicas e assim por diante, e que geram um risco danado para o paciente. Então, a gente tem que entender essa situação hoje de uma forma um pouco diferente, né? Ele é um auxiliar, ele é um apoiador para a gente, pode ser um grande aliado em relação a isso. Acho que é dessa forma que a gente vê isso hoje, Lívia. Muito bom. O senhor tem uma apresentação para fazer para a gente? Nós estamos aqui com a tela do avião já aberta. Isso. O senhor quer iniciar agora? Então, eu vou usar essa imagem para a gente falar um pouquinho sobre indústria de alta confiabilidade, né? São mais de 100 milhões de voos comerciais pelo mundo afora, e não é todo dia que cai um avião, né? E a gente costuma dizer o seguinte, mas tem um dado da Universidade Federal de Minas Gerais, que compilou dados aqui do Brasil, e que ela diz que 2 ou 3 brasileiros podem morrer relacionados a eventos adversos a cada minuto. A gente vai mostrar essa figura aqui depois. Então, imagine se caísse um avião todo dia pelo mundo afora. Provavelmente a gente não ia ter coragem de subir no avião. Ia ser uma indústria que ia ter problemas em relação a captar clientes e assim por diante. Então, esse é um ponto importante. A indústria da aviação, a indústria nuclear, a indústria da energia elétrica. Existem indústrias que têm que ter um sistema de segurança, redundância de sistema de segurança muito forte para evitar qualquer incidente. Esse é aquele incidente famoso do avião que pousou lá em Nova York, na bacia do Rio Hudson, depois se levantou os dados, e aí no filme é interessante porque eles usam simuladores de voo para simular várias vezes aquela condição. E depois de um determinado tempo, ele chega à conclusão que o tempo de tomada de decisão desse piloto aqui foi impressionante, porque mesmo depois, pilotos experientes no simulador de voo não conseguiam repetir as atitudes que ele tomou, a sequência de atitudes que ele tomou. A gente costuma dizer o seguinte, pense coisas em 10 segundos, quando você tem uma situação crítica, que ela vai, de certa forma, nos próximos 10 minutos ela vai estar presente ainda. Então, 10 segundos de pensamento para tomar uma decisão rápida e assim por diante. Então, eu quero chamar a atenção primeiro disso, né? Esse é algo interessante. Essa questão do uso de simuladores, a gente tem utilizado na prática hoje de treinamento nos hospitais, não sei se as pessoas às vezes não têm noção disso, mas a gente usa muitos simuladores aqui para poder fazer uma série de treinamentos que a gente faz justamente para isso, para não ficar treinando no paciente, não tem sentido, né? Tem um outro dado interessante aí em relação a isso ainda, Lilian, que é a seguinte, a gente imagina que essa questão da segurança é algo que está nos hospitais. Essa foto aqui, esse médico da foto aqui é um médico americano chamado Atul Gawande. Ele escreveu um livro chamado Checklist, que é o que a gente usa hoje nos hospitais para ver esse é o paciente mesmo, esse é o lado de ser operado, essa coisa toda. São algumas perguntas que a gente faz. A implantação desse checklist nos hospitais reduziu a mortalidade e a morbidade relacionado ao cuidado do paciente. Pergunta, comunicação, né? Isso, falha de comunicação é um dos problemas. Mas ele criou uma fundação, essa fundação do Atul Gawande nos Estados Unidos, que estuda os problemas de saúde pública pelo mundo afora. E uma das conclusões desse time dele aí, junto com a Lancet Commission aqui, da cirurgia global aqui, da própria OMS, é que 5 bilhões de pessoas hoje no mundo não têm acesso à anestesia e cirurgia segura, incluindo alguns milhões de brasileiros, desses 5 bilhões. Aí ele tem um outro dado aqui, que seriam necessários para todos os anos, de forma adicional, você oferecer 143 milhões de vagas a mais para ter cirurgias eletivas com segurança cirúrgica e com segurança anestésica. As pessoas não vão ter isso, principalmente em países de baixa e média renda, pelo mundo afora. Isso vai gerar um prejuízo, né? E estima-se que esse prejuízo aqui ele vai levar essa falta desses procedimentos, essa falta do procedimento seguro, vai levar a um prejuízo global de 21 trilhões de dólares, que é em perda de produtividade, perda de vida, sequelas e uma série de outros problemas decorrentes disso. E
A fundação e esse time aqui chegam à conclusão que para poder resolver esse grande problema aqui e esse hiato que a gente tem em segurança, o mundo deveria investir 350 bilhões de dólares, né, até 2030, para poder oferecer isso de forma segura. Então, você oferece 350 bilhões e teria o efeito de reduzir 21 trilhões de dólares de prejuízo. Só para a gente pensar aqui no número aqui, é 60 vezes maior, mais do que 60 vezes maior. Pois bem, é isso que a gente estima. Quando você tem um evento adverso, ele tem uma cadeia de reações que vai levar a um dano, tanto pessoal, humano, para a família, mas vai levar também a um dano global. Eu acho que isso é interessante para as pessoas terem uma ideia do tamanho disso, né? E só para a gente fazer uma comparação, essa foto aqui, essa é a enfermeira, considerada a patrona, a mãe da enfermagem, né, Florence Nightingale. Ela foi uma enfermeira inglesa que foi enviada para um hospital de batalha, um hospital de campanha, na Crimeia, um hospital que tinha uma taxa de mortalidade de perto de 50% nesse hospital militar. E ela vai lá, ela consegue organizar o hospital, limpar, lavar, reorganizar o sistema, põe cirurgia limpa de um lado, cirurgia contaminada do outro, pós-operatório de um lado, pré-operatório do outro. Quer dizer, uma boa parte que a gente tem hoje, recuperação pós-anestésica, terapia intensiva, são cuidados que foram criados a partir dessa ideia da Florence e do time dela que foi para lá. Mas então, e aí no Reino Unido, o que eles fazem? Anualmente, eles compilam todos os dados em relação às cirurgias. Em relação às cirurgias. E aí fica interessante que quando você faz uma avaliação disso, a taxa de mortalidade em cirurgia eletiva no Reino Unido é em torno de 0,7. Isso para cirurgias eletivas. E para cirurgias de alto risco, em torno de 14%. É isso que a gente está buscando no mundo hoje, chama benchmark. Tá? Eu acho que isso é legal, Lilian, para a gente poder ter uma ideia, né, da situação que a gente tem em relação a essas questões. Né? Então, o que é a segurança do paciente é um pouco disso tudo que a gente falou aqui, né? Uma segurança global, oferecer informação, dados, né? E acho que cada vez mais fica evidente para a gente que nós estamos numa situação complexa no mundo, né? Cada vez mais a gente tem uma situação em que a gente tem que ter investimento, mas mais do que ter investimento, é ter conhecimento e informação. E dados é o que faltam para a gente no Brasil. Certo. E, doutor Enes, o senhor acha que com a questão da Covid, esse olhar para a segurança do paciente mudou? Quer dizer, o paciente entubado, a família do lado de fora, né? A família não pode nem interagir, não pode ver, não pode tocar. O senhor acha que a questão da Covid incentivou as pessoas a buscar informação, de certa forma colaborou para o bom entendimento da segurança do paciente? Como o senhor vê isso? Eu acho que sim, Lilian, porque o que acelerou, né, de mudança, né, foi impressionante, né? Quer dizer, até há 2 anos atrás a gente discutia se ia ter ou não telemedicina no Brasil. Foi feito o ano passado uma medida provisória, porque o CFM tentou legislar sobre isso, deu uma confusão danada. Foi implantada por medida provisória e hoje a gente não consegue mais se imaginar sem uso da telemedicina. E isso também aproximou, porque eu pessoalmente tenho utilizado muito o meu smartphone aqui para conversar com a família. Eu já fazia isso antes, mas eu fazia às vezes por medida de WhatsApp. Hoje eu faço comumente, eu termino meu procedimento, o paciente está acordado, eu faço uma videochamada e coloco o próprio paciente para conversar com a família. Isso é bom. Primeiro porque humaniza o atendimento. Segundo porque, melhor do que eu dar informação, e se o doente der a informação de que ele está bem, está acordado, ele vai para a sala de recuperação e vai ficar. Né? Então, eu acho que isso é um negócio legal que nos últimos anos a gente passou a fazer de uma maneira mais intensa e mais, eu diria, mais organizada. E também as pessoas passaram a ter noção que é um oxímetro de pulso, que é monitorização, que é saturação, o risco relacionado à depressão respiratória, como é que entra em ventilação mecânica, ficar na UTI, tomar droga vasoativa. Então, essas palavras hoje entraram no cotidiano das pessoas, então vai ficar até muito mais fácil para as pessoas entenderem essa situação.
É ruim demais essa situação do afastamento, né? Quer dizer, mas ela foi propiciada por conta de uma questão sanitária. Não dá para você deixar lá uma pessoa que não está doente correndo o risco de ficar doente num ambiente contaminado, né? A gente está habituado a isso, a gente toma uma série de medidas aqui, alguma série de cuidados, mas efetivamente isso é algo que, de certa forma, veio a reorganizar. Agora, os familiares, os pacientes passaram a ter muito mais informação e a somar muito mais, sim, sem dúvida nenhuma. E acho que isso vai redundar naquela discussão que a gente estava, pessoas mais empoderadas de informação, checando mais essa informação. Ah, meu pai vai ficar entubado? Tá. Então ele vai ficar na terapia intensiva, ele já sabe o que é UTI, sabe o que é entubado, já sabe o que é medicação, o que é droga vasoativa. E qual o prognóstico dele? Como é que ele vai evoluir? O senhor acha que ele tem condições de se recuperar? Então, essas coisas todas, de certa forma, vão entrar no dia a dia agora e as pessoas vão começar a cobrar da gente informações mais estruturadas e mais detalhadas. E elas vão querer ter uma ideia do desfecho daquilo e como é que a gente vai lidar com aquelas situações. Eu, assim, lógico que é uma tragédia, né? Mais de 500 mil de brasileiros morreram, um número enorme de sequelados aí que a gente vai ter aí sob várias condições aí, mas a gente tem, de novo, né, o que a gente extrai de bom disso tudo, né, do ponto de vista médico, a gente extraiu que os hospitais tiveram que, já ficou evidente, tem que ter unidade de terapia intensiva. Se o hospital tem unidade de terapia intensiva, ela tem equipamento, ela tem ventilador mecânico, ela tem medicamento para sedar, ela tem medicamento para usar para paralisia. As pessoas sabem disso agora, né? Exato, perfeito. Como o senhor acha que as sociedades médicas, as associações podem contribuir para levar informação para o paciente e seus familiares? Tá. Então, eu acho que tem um ponto importante que é depurar o joio do trigo, né? Depurar essas informações, porque assim, a quantidade de informação médica que apareceu nos últimos anos, acho que a nossa população nunca esteve tão sujeita a informações médicas desse ponto. Quer dizer, trabalhos que estavam ainda numa fase ainda nem de serem publicados ainda, já caiu nas redes sociais, já passaram, né? Quer dizer, então agora o que a gente precisa agora é entender um pouquinho, separar um pouquinho e falar, ó, peraí, sabe aqueles o Semaná, a JAMA, New England, porque agora já é do jargão das pessoas já. Não são revistas ruins, não, são revistas centenárias, sérias, que têm informação médica consistente. Nós usamos durante dezenas de anos essas revistas para nos atualizar e ajudar a gente a tomar as melhores decisões médicas. Então, de novo, tem muita fake news, não, agora, a partir de agora, todas essas revistas aí falharam nas suas... Não, tem previsão, e tem previsão matemática. Então, por exemplo, modelos matemáticos de previsão. Falar, olha, pelo número de casos que está subindo, acho que a gente vai ter uma situação mais crítica nas próximas 3 ou 4 semanas. Aí tem alguns eventos lá que mudam esse cenário. Aí você fala, não, nossa, errou. A revista errou. Não, nada disso. Né? Existiam dados ali e que foram... E na hora que você alerta isso, e por que você alerta? Para que a saúde pública tome alguma ciência, tome ciência disso e tome atitudes. E às vezes essas atitudes colaboram, corroboram para reduzir a expectativa daquele número crescente que você falou de casos. Então eu coloco isso muito mais para as pessoas, primeiro, assim, existe credibilidade sim nas revistas médicas e nos periódicos internacionais. A gente tem classes e classificações para poder definir nós, da área da saúde, na área da engenharia, na área da ciência, na área em outras áreas também, a gente tem classificações para definir o grau de impacto daquelas revistas. E tem revista dessa que tem um impacto poderoso do ponto de vista de mudar a conduta médica. Lembrar que as nossas condutas não são estáticas. Então, muitas vezes, você vai ter que se atualizar sobre alguns dados. Então, é importante que a população tome ciência também de que isto, na verdade, é alguém que estuda e trabalha em cima disso. Então, eu vivo, às vezes, dessas dúvidas e vivo de algumas certezas que vêm a partir daí. Nem por isso eu sou um médico ruim, porque tenho as minhas dúvidas. E nem por isso eu sou infalível, porque tenho algumas certezas. Só que a ciência médica, nos últimos anos, ela evoluiu de uma forma muito intensa. E a gente tem hoje, do ponto de vista de informação médica, algo que a gente chama da evidência médica, da evidência científica, o grau de evidência daquela situação. E tem informações que elas estão começando ainda. Então, a evidência não é ainda robustecida. Então, quando se fala, não, vamos tratar todo mundo com tal medicamento e tal medicamento.
nós já tínhamos a informação anterior de que aquilo, do ponto de vista de funcionar na parte clínica, uma coisa é, olha, in vitro é quando a gente faz o teste lá no laboratório, né? Dentro de um tubinho como esse aqui. Isso aqui não é vida, isso aqui é um tubo, isso aqui é um plástico. Então, quando eu falo in vitro, funcionou. Aí eu tenho que transportar isso para a vida das pessoas. Olha, não funcionou, infelizmente, porque o que a gente quer é que funcione, que dê resultado. Não funcionou. Aí, em cima disso, alguém tem um dogma. Não, imagina, funcionou lá no plásticozinho, como é que não funciona? Funciona sim, porque funcionou no fulano de tal e assim por diante. Isso aí a gente chama de um relato de caso. Relato de caso não cria substância para você tomar uma decisão para milhões de pessoas. Então, é isso que é importante que as pessoas entendam. Tem se trabalhado de uma forma muito séria. Nunca a ciência brasileira produziu tanto e tão bem. Foi uma das... se a gente comparar no mundo inteiro, foi a segunda ou terceira sociedade, assim, país, na contribuição de dados e informações relacionadas ao Covid. Não tenho certeza, acho que foi a segunda ou terceira. Então, ou seja, tem coisa forte, tem coisa robusta por aí, né? É bom que as pessoas entendam isso para poder voltar essa questão da credibilidade naquela informação séria, naquela informação bem estruturada. E a gente tem agora uma grande oportunidade no nosso mundo inteiro, né, de revisar alguns dos nossos sistemas de saúde. O nosso sistema de saúde se mostrou muito frágil nessa pandemia, né? A gente achava que tinha resolvido, a gente chama da tripla carga de doenças. É o trauma e a violência, as doenças crônicas não contagiosas, hipertensão, diabetes, aterosclerose, outras doenças, e falava da terceira grande carga de doenças, que são as doenças parasitosas ou as doenças transmissíveis. A gente achava que tinha melhorado, tinha resolvido isso, sabe, Lina? Achava que estava sob controle. Não só se mostrou que não estava sob controle, essa crise sanitária vem mostrar isso, mas ela vem mostrar a fragilidade do sistema de saúde. Acho que a gente vai ter que ter agora uma outra revisão em relação àquilo que a gente imaginava. E aí eu volto a uma frase inicial nossa aqui. Prevenção e promoção da saúde. A gente tem que voltar a acreditar nisso, né? E a gente tem um grande instrumento aqui nesse país, né, que é a saúde primária. E a saúde primária nesse país, ela ficou até abandonada no começo da pandemia, porque os agentes de saúde, o pessoal das unidades básicas de saúde, do programa de saúde na família, não tinha equipamento individual, não tinha oxímetro, não tinha máscara, não tinha uma série de coisas para poder sair na rua. Então, a gente ficou sem esse exército no começo. E é por isso que talvez tenha tido aquela questão de fique em casa e assim por diante, né? Que depois as pessoas passaram a utilizar isso de uma forma errônea e assim por diante, né? Ninguém mandou ninguém ficar em casa sabendo que ia ter problema. A gente achava que aquele momento a melhor conduta era essa. Mas hoje a gente já sabe que a melhor conduta talvez seja a gente repensar o nosso sistema de saúde, robustecer a nossa saúde primária e cada vez mais investir em prevenção e promoção da saúde. Muito bom, doutor Enes. É isso aí, a gente olhar mais para a saúde e menos para a doença, e não esperar a doença chegar, né? Cuidar Exatamente. da saúde quando ela está inteirinha. Perfeito. Pessoal, esse foi o doutor Enes Donizete Silva, idealizador aqui do Paciente de Alto Risco, médico anestesista, que deu esse presente para a gente nesse Dia Mundial de Segurança do Paciente. Guarde essas informações, compartilhe com a sua família, com seus amigos. É super importante a gente ser bem informado na questão de saúde, especialmente nos dias que a gente vive hoje, né? E a gente convida vocês a acompanhar aqui o canal. A gente tem lives frequentes sobre temas diversos, especialmente Covid agora. As lives são semanais, quinzenais, enfim. Então acompanhe a gente no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E até a próxima. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, doutor Enes. Foi um prazer. Obrigado, Eulíria.